Olá para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica. Eu sou a Ana Rodrigues. Para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Este é o nosso vídeo de reflexão astrológica semanal e esta é uma semana do dia 5 ao dia 11 de fevereiro, que já tem um pouco mais de eventos celestes, né, de alteração em ingresso. Por exemplo, nós vamos ter o Mercúrio ingressando em Aquário, vamos ter aspecto entre Vênus e Marte e vamos ter uma fase cheia da Lua acontecendo já no dia 5 no domingo, tá bom? Mas antes, aproveite, aí você que não é inscrito no canal, se inscreva. Esse canal ele trata de astrologia tradicional. A gente faz essa reflexão astrológica semanal para entendimento do clima, é bem proveitoso, né? Então você pode organizar as suas atividades de acordo com o clima diário, certo? E se você quiser aprender astrologia, eu tenho os cursos, tá? Já são 6 cursos que eu tenho na plataforma EAD e continuamos com os cursos nesse ano ainda, vamos ter mais alguns. 3 são cursos de formação e os demais são complementares em astrologia natal. Então é só você acessar a plataforma aprenderastrologia.com.br e lá você vai ter as informações e já pode fazer a aquisição do curso, tá bom? Gente, eu lembro a vocês que são cursos bem profundos, tá? Em que você vai aprender astrologia tradicional, mas mesmo se você estuda astrologia moderna, você pode iniciar os seus estudos em astrologia tradicional. Abre bastante a mente, vocês vão perceber como é a estrutura da astrologia, clareia muito o entendimento, né, sobre os eventos da vida, como a astrologia pode refletir esses eventos, essas promessas, né, principalmente na astrologia natal, como a gente diz. Bom, vamos falar então dessa semana. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Essa semana, do dia 5 ao dia 11, como eu falei para vocês, aqui no dia 5 a gente já tem uma fase cheia, é o ponto máximo de visibilidade da Lua, então é a fase onde a Lua chega à sua máxima evidência, né? A gente diz que ela vai crescendo em luz a partir da fase nova, aqui é o ápice do ciclo lunar. A partir da fase cheia, ela já começa a decrescer em luz, né? Então vamos entender aqui como que essa semana vem. No dia 5, antes da Lua cheia, na virada de sábado para o domingo, meia-noite e 29, uma quadratura entre Vênus no signo de Peixes, exaltada, e o Marte em Gêmeos, tá? Gente, essa quadratura é mutável e ela requer bastante atenção no que diz respeito à maneira como a gente utiliza o desejo, as intenções de satisfação para conquistas, né? É uma quadratura um pouco agitada, eu acho que ela deixa assim o clima um pouco perdido, né? Numa busca excessiva por satisfação, por exemplo. E é isso, é importante vocês monitorarem, tá? Para não exceder, né? Eu diria, em temas que envolvam questões financeiras, dinheiro, aquisições, por exemplo, né? Ou mesmo nos temas que envolvam assuntos da sexualidade. A quadratura para o horário de Brasília acontece na casa 5 e casa 8, né? Envolve bem, assim, uma característica pesada. Em termos de características do mundo, assuntos do mundo, assuntos ligados a esses temas da sexualidade, do mundo feminino, mundo artístico também, vem com um pouquinho de estridência aqui, né? Vem com uma tendência bastante desafiadora, tá? E depois, gente, às 4h35 na madrugada, a Lua, que estará aqui no signo de Leão, aplica 60 graus a Marte. Ó, Marte na jogada de novo. O sextil, 60 graus, é um aspecto leve, mas continua envolvendo a casa 8, agora a casa 6. E é uma probabilidade, assim, eu diria, para o excesso também, apesar da natureza do aspecto de 60 graus ser mais leve. Como envolve o Leão, né, Lua no signo de Leão, que é uma possibilidade mais nervosa, a gente pode ter um clima meio agitado durante a madrugada. Se você estiver dirigindo, por exemplo, fique atento a excesso de velocidade. Se estiver conversando com alguém, fique atento também. Eu penso assim que ela instiga muito a confiança, a vontade de agir, né? Ela deixa a coisa um pouquinho exacerbada, sem observar detalhes, por exemplo. E às 15h28, então, para o horário de Brasília, no domingo, é o momento da oposição de Lua e Sol. Lua em Leão com o Sol em Aquário. O Sol se beneficia da posição da Lua, apesar da fase cheia, como eu disse para vocês, ser o ponto de visibilidade máxima da Lua, essa em específico cria uma recepção pelo Sol aqui no seu domicílio, né? Bom, gente, estamos envolvendo aqui em temas mundanos, casa 3 e casa 9, e principalmente a casa 3, porque a Lua é leonina, e envolve ambiente de mídia, né, de maneira geral, informações, o trâmite dos assuntos
enquanto a casa 9 ela vem com os temas espiritualistas religiosos, mas também os temas da lei, o ambiente público, por exemplo. Como nessa fase cheia o Sol acaba se beneficiando bastante, a gente pode ter esse clarear, né, de assuntos envolvendo os ambientes e tribunais. Bom, a gente já vem de alguns anos, né, com essa agitação para esses temas aqui no Brasil, envolvendo STF, TSE e tudo mais. E esses 15 dias após a fase cheia, eles podem dinamizar bastante essa influência, porque o Sol acaba se beneficiando bastante da posição da Lua, né? Então, como traz esses temas de casa 9 de forma evidente, isso acontece também. Mas todos os temas da casa desse eixo, casa 13 e casa 9, ficarão muito fortes, né? Envolvendo tanto figuras de autoridade do ambiente religioso, de alguma forma também, né? Os ambientes de leis, tribunais, ambientes acadêmicos também, ciência e tecnologia também entram aqui, né? E as distâncias, né? Países longos, esses assuntos que estão em outros continentes também a gente pode colocar, mas especificamente que envolvam pessoas em destaque, porque como eu falei para vocês, o Sol, que é uma expressão de liderança, está se beneficiando muito dessa fase cheia da Lua, né? Agora, a lua cheia mesmo, né, a fase cheia, ela vai dinamizar bem acontecimentos ligados à terceira casa, notícias, redes, então ela agita bem, continua agitando e vem mais coisa por aí, né, gente? Então, mantenha atenção aí nos próximos 15 dias. Agora, gente, o dia 6, às 11h15, traz a oposição da lua ainda no signo de Leão, a Saturno, né? Essa já é uma oposição bem às 11h15 no horário de Brasília, ali no meio da manhã, que cria uma dificuldade em influir com os assuntos. Pensando em atividades cotidianas, em ritmo, ela emperra o ritmo e pode levar a bastante dificuldade em empregar mudanças, alterações, encontrar apoios. Ela tem zero flexibilidade, ela é bem robusta, mas é muito dura, é bem pesadona mesmo, né? Vocês vão encontrar um pouco de dificuldade para fluir com assuntos mais leves, né? Como também no sentido eletivo, é um momento para se evitar inícios de assuntos importantes, definições importantes também, ou aplicações de mudanças radicais, né? Como ela é uma oposição de signos fixos, eu penso que tem muita dificuldade para todo o clima de alteração, né? Para todo assunto que tenha vínculo com alterações, flexibilidade, enfim. Evitem, né? Depois a Lua vai ficar fora de curso, depois das 11h15 e 18h14, ela ingressa no signo de Virgem. É uma tendência mais prática, né? A Lua em Virgem. Vai fluindo menos complicada, então a noite da segunda-feira ela flui de uma maneira até mais organizada, mais simples mesmo, vocês vão encontrar pouquíssima dificuldade para a realização dos temas. Por isso, a partir desse momento, pode ser interessante para realizar aquelas atividades que tem natureza mais difícil, por exemplo, porque aqui há uma fluidez, há um pouco mais de versatilidade, de praticidade no ar, né? Agora o dia 7, terça-feira, vem com tensão e agitação. Nós vamos ficar amanhã, toda a tarde toda, sem novos aspectos. O primeiro aspecto é às 18h05, que se chega a 90 graus exato entre a Lua em Virgem e o Marte no signo de Gêmeos. Uma quadratura mutável envolvendo a Marte, ainda nessa característica bem agitada no signo de Gêmeos, mutável, quente, né, com calor, bem disposto à ação, à atitude, mas assim, é controverso, é muito agitado. No sentido eletivo, eu recomendo não iniciar atividades, principalmente que você tenha que ir para o embate com alguém, ou que no caso contrário, você tenha que encontrar algum apoio ou conciliação. Essa quadratura, ela vai para o lado oposto, e como Marte está num signo quente, ela leva mais para o lado da disputa, para o lado da competitividade, só que de uma maneira agressiva, né? A quadratura é um aspecto desafiador, tá? Então a gente tem à tarde, principalmente, que é quando a Lua vai chegando próximo do aspecto perfeito, um clima de bastante tensão e agitação. Não é um momento adequado para nada assim que tem essa representação já naturalmente agressiva. De novo, para inícios é bem desafiador também, para conciliação, para conversas, para estudos, ela é agitada, dificulta a concentração. Vocês vão perceber que até para levar os assuntos de uma maneira organizada é um pouquinho mais difícil. Como é o planeta mais lento, quem dá o tom do aspecto, como Marte está nessa configuração agitada, perde bastante da versatilidade
da Lua em Virgem e vai para um campo mais sem direção. E aí, gente, depois desse horário, 18h05, a Lua não tem novos aspectos. Aí nós vamos ter a Lua chegando a uma oposição a Vênus no dia 8, meia-noite e 1. A Lua em Virgem, Vênus está exaltada, mas aqui onde a Lua está, Vênus tem queda dela, né? Esse aspecto ele é um tanto desafiador para os temas ligados à abundância, à beleza, à estética, às artes, o mundo do entretenimento de uma maneira geral e assuntos afetivos. Vênus está em Peixes exaltada, acentua bastante a questão da satisfação, entrega, abstração e criatividade. Só que, como ela está enxergando aqui o ponto da queda dela, isso pode ir para um caminho excessivo, tá? Se perder na abstração, se perder na criatividade, se perder na divagação. Então, principalmente nesses assuntos que estejam muito vinculados a atendimento de satisfação de uma maneira geral, é importante manter o foco. Outra questão é que são astros femininos, daí de novo o mundo feminino fica em evidência, assuntos relacionados ao meio do entretenimento com mulheres também surge de uma maneira um pouquinho mais desafiadora, tá? Depois, gente, olha, vamos passar o dia útil inteirinho, sem aspectos, né? Madrugada, tarde, e é só no final da noite que a Lua vai chegar a um aspecto a Mercúrio, um aspecto de 120 graus, é harmonioso, pode até ser muito interessante para estudar, apesar de onde o Mercúrio estar aqui sendo um ponto de debilidade para a Lua, para Mercúrio, dupla dignidade, domicílio e exaltação. Então pode ser interessante para os assuntos que precisam de mais detalhes, concentração, de minúcias, de assuntos técnicos, ele vai mais para esse perfil racional, pode ser bom para estudar, pode ser bom para levar as coisas de uma maneira bem organizada também, né? Burocracias, papéis, esses assuntos eles já fluem de maneira mais fácil. Eu diria até que para cumprir passos de algum processo de trabalho, de algum protocolo, também é muito bom, né? Pena que vai acontecer bem ali no fim da noite, né? Talvez a gente não consiga aproveitar tanto para atividades práticas. Eles só descem muito hábil para conversas e principalmente conversas que tenham um tom mais afetivo, né? Mas se for para conversas mais ligadas à lógica, à racionalidade e assuntos mais práticos, pode ser legal. Agora, o dia 9, que é quinta-feira, gente, ele tem uma característica de justiça no ar. Primeiro porque às 5h46 a Lua vai ingressar no signo de Libra. Naturalmente, o Libra, a balança, já tem essa coisa do equilíbrio, né? É um símbolo da justiça. Deixa o clima tranquilo de uma maneira geral, ele não cai num campo agitado. Mesmo que Libra seja um signo cardinal, que tem a iniciativa do movimento, como Vênus está exaltada em Peixes, isso acaba criando um campo não agitado, não veloz, ele é bem equilibrado mesmo, vocês vão perceber que não é um ritmo apressado, mas as coisas fluem. A questão é que depois desse momento, manhã e tarde de novo, né, noite também, uma boa parte da noite sem novos aspectos, e aí a gente vai ter a Lua chegando a uma oposição a Júpiter às 21h02 no horário de Brasília. E Júpiter é o planeta que tem como tema a justiça, a paz, a generosidade, Deus, né? É o planeta vinculado a Deus. No sentido prático, ele tem relação com juízes também. E essa oposição, ela acaba pegando forte nesses temas de uma forma geral. Agora, percebam que, calculando o mapa para Brasília, cai no eixo casa 1 e casa 7, né? E para os assuntos mundanos, envolve a identidade do nosso país contra a identidade de outros países. Assuntos legais que envolvam outros países e o nosso país ficam na pauta. Falando assim parece muito amplo, mas é bem provável que sejam assuntos que estão no palco, estão na mídia, questões ligadas a assuntos de figuras em outros países, pessoas importantes, chefes de Estado, por exemplo, né? Elas ficam no palco. Agora, se a gente pegar a natureza dos dois astros, isso também no sentido mais próximo de vida individual, né, pode puxar o assunto para um sentido de se fazer justiça, né, do senso de justiça estar bastante vinculado, bem evidente aí nos temas do dia, tá bom? Bom, gente, depois do dia 10 de fevereiro tem um clima bem veloz, porque nós vamos ter às 6h25 no horário de Brasília, esta Lua em Libra aplicando 120 graus a Marte.
Marte está em Gêmeos bem agitado, em Libra ele tem uma debilidade, a debilidade do exílio, mas estamos falando de um trígono envolvendo signos quentes, né? E aí isso, signos do ar principalmente, dinamiza, cria movimento, cria um pouco mais de agitação e faz com que os assuntos progridam. Porém, Marte está mutável e com bastante umidade e perde linearidade. Então, assim, apesar de ter um movimento, é um movimento um pouco disperso. Ele tem um clima assim agitado, que é veloz, mas pode ter aí alguns assuntos um pouquinho imprevisíveis aí surgindo. A natureza do aspecto é harmoniosa, né? Um trígono é um aspecto harmonioso, pode também estar vinculado a algumas oportunidades, um senso de desbravamento, assim, né? Aquela vontade de tomar iniciativas de uma forma geral. E também percebam que nesse momento a Lua está conjunta ao lote da fortuna na casa 9. Então é interessante mesmo para assuntos que envolvam dar um passo a mais. Mas façam isso, gente, com um plano, com um projeto, porque como Marte ainda está um pouquinho abaixo da velocidade, está mutável, né? Tem umidade aqui também, então muitas vezes isso vai deixando o clima, assim, menos firme, né? Ele é sujeito a algum tipo de alteração, tá bom? Bom, só um aspecto no dia 10. O dia 11, que é sábado, vai compensar, gente, é um dia de tanto movimento. 00:38, a Lua, então, que está em Libra, vai aplicar 120 graus ao Sol, que está aqui no signo de Aquário, tá? Bom, para o Sol é um ponto de dificuldade aqui, porque é o ponto da queda do Sol, tem um prejuízo, mas a natureza do aspecto é harmoniosa, flui assim o ritmo, né? Como é na virada de sexta para sábado, em termos de atividade prática, talvez a gente não sinta muito movimento, né? Eu diria até que assim, por caminhos alternantes, às vezes assim, por caminhos imprevisíveis e tal, pode-se chegar à realização do que a gente pretende. Mas depois, às 8:22, é o Mercúrio quem muda de paisagem e ingressa no signo de Aquário. Ele vai chegar em Aquário aqui na divisa de casa 11 e casa 12, saindo da 12, entrando na 11, né, para o horário de Brasília. E o Mercúrio em Aquário, ele já pega uma tendência mais eloquente, teórica, bastante ampla, sai dos detalhes, sai desse dado técnico, ele sai de pequenos detalhes envolvendo comunicações, mensagens, coisas assim, notícias também, mas ele cai num campo um pouco maior, mais amplo. E aí é um campo bem mais, assim, cheio de ideias, de pensamento e tudo mais. Quando o Mercúrio ingressa em Aquário, ele não tem tanta velocidade, o Aquário é um signo fixo, mas a gente se retém mais em termos dos nossos pensamentos e ideias. Lógico que isso vai se moldar de acordo com as cartas individuais, tá? Mas ele é bem amplo, assim, né? Para assuntos maiores, para assuntos tecnológicos também, científicos, pode até ser mais interessante. Às 10:07, a Lua aplica 120 graus a Saturno, e Saturno tem exaltação no signo onde a Lua está, que é o signo de Libra. E aí a gente tem um clima mais favorável para a questão de comprometimento, envolvimento, ele concilia bem. Não é agitado, assim, não é muito veloz, mas cumprir com os processos, com as atividades, com as coisas pode ser interessante. Ele também tem um clima um pouco sofisticado, eu diria, né? Ele não é assim muito simples, né? Ele vai para um campo às vezes até meio intelectual, assim, meio intelectualizado. Agora às 15:34, então depois das 10:07 a Lua vai ficar fora de curso. 15:34 ela ingressa em Escorpião. Aí ela já vai pegar um ponto de debilidade, né? Ponto da sua queda. É bem concentrado, ele é mais introspectivo e bem permeável. Então há um clima um pouco maior de envolvimento com as questões do entorno no sentido emocional. Parece que tudo incomoda, tudo chama atenção. Por outro lado, quando a Lua chega no signo de Escorpião, essa permeabilidade ela amplia bastante a percepção. E quem já tem ou o ascendente em signo de água, ou a própria posição da Lua, ou até Mercúrio, vai sentindo um pouco mais de facilidade no que diz respeito a essa questão da percepção no entorno, vai pegando meio que as coisas no ar, né? Ela vai facilitando um pouquinho mais. Agora, o Escorpião é um signo fixo e ele não tem uma característica de velocidade, então atividades que dependam assim de processos rápidos, elas têm bastante prejuízo durante esse momento, tá? Então se programe adequadamente com as atividades, faça o que for mais dependente de velocidade antes das 15:34.
E depois ainda a gente tem às 16h27 a Lua chegando a uma quadratura a Mercúrio. Aí esse é muito desafiador para questões de trânsito, para as questões envolvendo eletrônica, equipamentos de maneira geral, né? Para a comunicação, para o comércio, para estudos, aliás, para estudos e conversas, assim, interação, ele é muito crítico, muito mesmo, tem um perfil bastante analítico e deixa o clima um pouco tenso exatamente por dificuldade com a flexibilidade, com a maleabilidade, aqui não é muito fácil soltar. Ele acaba sendo bem difícil para o diálogo, mantém a atenção, para estudos também não é muito bom, tá? Ele representa, assim, emperrar em coisas muito pequenas, certo, gente? Então o ritmo ele vai ficando um pouquinho lento, né? A gente começa amanhã com um clima mais estável, mais equilibrado, mas a partir da tarde ele vai ficando bem mais lento. E é isso, então, vocês perceberam que essa semana tem dias que tem um único movimento, né? Mas temos fase cheia, temos o ingresso do Mercúrio em Aquário, Vênus quadratura a Marte, então vocês perceberam que o ritmo da semana vai se alternando muito bem. Se você programar as suas atividades de acordo com esse ritmo, vai tendo mais facilidade para chegar aos objetivos que você pretende, tá bom? Não esqueça de curtir, de comentar, compartilha aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, aí nos seus grupos de WhatsApp também. Me ajuda a divulgar aqui o canal, tá bom? Algumas pessoas têm reclamado que o YouTube não está compartilhando, né? Não está mostrando os vídeos novos, então você tem que ativar o sininho das notificações que fica do lado ali do inscrito, onde está escrito inscrito, você tem que ativar ali para que o YouTube te comunique, tá bom? E me siga aí nas outras redes sociais também. Um abraço forte para todos vocês, uma ótima semana, até mais!